Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu estou usando Loop Engineering, que basicamente é uma técnica de uso de inteligência artificial em loop, e eu já vou mostrar que tem algumas coisas aí, alguns pontos importantes, né? Loop não quer dizer que tu vai usar tudo na mesma janela de contexto, então vocês vão entender isso, mas basicamente é isso, a grosso modo, né? Deixar a inteligência artificial desenvolvendo algo muito complexo por dias ou talvez por semanas, né? Enquanto tu faz qualquer outra coisa. E melhor ainda, tu pode deixar vários loops rodando ao mesmo tempo em work trees diferentes, e aí eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês, tá? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. A gente está com um novo workshop de IA que vai sair dia 1º de outubro, tá? A gente fez o último workshop agora dia 1º de agosto, foi muito legal, tá gravado, foram 7 horas de workshop utilizando Spec Driven e tudo mais, e a gente vai fazer outro em 1º de outubro. Nesse outro a gente vai mostrar coisas que mudaram, a gente vai falar um pouco de Loop Engineering também, mas quem se inscrever agora para 1º de outubro vai poder ver toda a gravação do último workshop que a gente fez, tá? Então o link tá aqui embaixo, se eu não me engano tá R$60 ou R$90, não lembro, só ir lá se inscrever, vai passar o dia inteiro comigo no dia 1º de outubro, programando, desenvolvendo com inteligência artificial no nosso workshop de IA, beleza? Então o link tá aqui embaixo, só se inscrever lá. Mas vamos lá, tá? Loop Engineering. O que tu vai ver aqui nesse vídeo, tá? O que é um loop sem enrolação? Uma noite de loop volta a volta, como é que eu tô fazendo? Ontem, inclusive, fiz isso, anteontem também. Acho que nos últimos 10 dias eu tenho feito isso, né? O que já deu certo e o que já deu muito errado? E quando usar spec e quando usar loop? No último vídeo que a gente fez, a gente falou sobre spec, agora estamos falando sobre loop. Então, como usar cada um e como é que funciona, tá? Então, a ideia em uma frase, você não digita mais prompt por prompt, prepara arquivos e testes, aperta play e revisa o resultado de manhã, tá bom? Então vocês vão ver aqui em 4 blocos o que é e como roda, casos reais, desastres reais, spec versus loop e qual usar, e monte o seu próprio loop. Vamos lá, vamos vir aqui direto, por que é um loop engineering, né? Em 30 segundos, um script roda o agente em círculo, então ele lê a mesma instrução que está no prompt.markdown, faz uma tarefa da lista, roda os testes, passou, comita, se falhou, vai anotar ou refazer, zera a memória e recomeça. E toda vez que ele altera isso lá no prompt.md, ele coloca lá, quando ele finalizou a tarefa, ele coloca lá como feita, o próximo loop vai para a próxima tarefa, tá? Basicamente isso é um loop, tá? Então é mais ou menos esse código que tá aqui para quem entende de código, tá? O motor são 3 linhas de bash e a engenharia de verdade está nos arquivos que ele lê, tá bom? O agente esquece tudo a cada volta de propósito, a memória fica nos arquivos e no Git, não no chat, ou seja, a gente sempre vai ter uma memória de contexto nova, zerada, sempre uma seção nova em headless, mas isso eu vou mostrar mais pra frente. Então, de onde que veio, tá? A gente tem o Geoffrey Huntley, tá? Que publicou a técnica em julho de 2025 com o apelido de Half Loop, né? Em 2026, o nome Loop Engineering pegou. Então, Loop Engineering é desenhar esse ciclo, a instrução, a lista de tarefas, os testes e a condição de parada. Uma hora ele tem que terminar, né? Então, a gente executa, o seu trabalho é preparar e revisar, tá bom? Então, basicamente, isso aqui é Loop Engineering. Uma noite de loop volta a volta, tá? Então, bloco 1 na prática. Basicamente, eu tenho aqui um fixplan.md, uma API de tarefas, e aí eu tenho aqui um pouco aqui das regras. Então, rota post, task que cria tarefa, título vazio, erro 400, get task que lista as tarefas e tudo mais. O combinado, o loop roda de madrugada numa sandbox, eu vou falar mais sobre isso, com um teto de $10, por exemplo, ou um teto de uso, né? Por exemplo, tu vai utilizar todo o limite que tu tem a cada 5 horas, e aí tu pode até configurar isso no bash, que é código. Então com código tu pode parar, por exemplo, eu tenho 2 horas aqui de limite ainda, vai resetar daqui a 2 horas, cara, eu vou então executar ali, parar até chegar numa quantidade de tokens que eu sei que mais ou menos chega em 100% ali de uso, vou esperar resetar e aí depois eu continuo, dá pra fazer isso também, tá? Então, por exemplo, a gente tem a volta 1 às 11h04, pega o primeiro item, escreve a rota mais o teste, os testes passam, tu faz o commit e tu risca a rota post. A volta 2, 11h31, pega a validação, primeira tentativa, teste, falha, corrige, passa, commit, risca, tá? A gente pode usar até um TDD para isso, né? Um test driven para poder desenvolver. Depois, pega o get tasks, testes passam, commit, lista vazia, imprime e tal, done, e o loop para, ou seja, já executei as 3. De manhã, 3 commits pequenos, 1 por tarefa, você lê o diff em 15 minutos, pede um ajuste ou faz o merge. Isso é loop funcionando. Cada volta começa do começo, o plano guarda o progresso, o Git guarda a história, tá bom? Vamos lá, os 4 arquivos que vocês vão escrever. Prompt.md é a instrução fixa de toda a volta, tá? Então, pegue o item mais importante do fixplan.md, faça só ele, rode os testes, commit. Esse
é, por exemplo, o prompt. Fixplan.md, a lista com os checks, né? Então a gente risca, você abre todo dia para conferir se andou e se anda na direção certa, tá bom? Specs, o que o projeto deve fazer em arquivos curtos? Você escreve antes, utilizando inclusive a ONP Spec Driven. Com calma, é daqui que sai a lista de tarefas. E agents.md, como rodar build e testes do seu projeto, para ele não inventar comandos, tá bom? Então, as 3 regras do prompt: uma tarefa por volta, procurar antes de criar, proibido placeholder. Então, tudo é texto simples, dá para versionar no Git, revisar a PR e melhorar toda noite. Então, olha só, quem aprova a volta? O teste. Então, o loop só funciona se existir um passou ou não passou automático. Serve de critério, por exemplo, os testes da rota passam, o build compila sem erro, o lint zera. Por exemplo, ele tirou um print com playwright e depois leu o print, viu se estava exatamente igual, depois, né, revisa, melhora, volta, olha de novo e por aí vai. Não serve, deixa o site mais bonito, melhora a experiência, deixa o código limpo. Tem que ter critérios de aceite que são verificáveis, tá bom? Então, o agente gera o código, o gate tem um portão, que são os testes, os tipos, o lint, os próprios gates mecânicos da skill que tu tá usando, a ONP Spec Driven já tem. Então, se passou, comita, se falhou, volta e corrige. Sem critério automático, o loop passa a noite inteira produzindo lixo, com total confiança de que está indo bem. Tu tem que ter critérios bem claros, tá? Antes de ligar o loop, escreva o teste que define pronto. Sem teste, o loop falha, tá bom? O que já saiu de loop de verdade? Então, a gente tem alguns casos aqui, tá? Uma linguagem de programação nova, um compilador completo, $14 mil investidos numa API. A linguagem não existia no training data, ou seja, foi criada do zero durante 3 meses num loop gastando $14 mil. Uma noite, 6 bibliotecas portadas de React para Vue, de Python para TypeScript, mais ou menos 1.100 commits, $800 de API. Migração de testes de 4 minutos, né? Tinha teste de 4 minutos, migrou para 2 segundos. Migração mecânica de testes de integração para unitários. Trabalho de freela, um cara pegou aqui por R$50 mil e gastou 297 em loop para desenvolver. MVP de contrato entregue, testado e revisado, custo de API $297. É um case que eu conheço. Importante, isso é o teto, não a média, tá? São relatos de quem fez, o fracasso não vira post. Use como referência do que é possível, não como expectativa. Vamos lá, o que já deu errado e quais foram as lições? A gente já teve desastres de banco apagado, um Replit, por exemplo. O agente apagou 1.206 registros de produção durante um não mexe em nada escrito no prompt e ainda tentou disfarçar com dados falsos. Lição, regra no prompt é pedido, bloqueio de verdade é igual a permissão, sandbox, dev diferente de produção. Teste trapaceado. Para passar, agentes já hardcodaram o valor esperado e até deletaram o arquivo de teste. Quanto maior o código, mais trapaça ele faz para conseguir concluir. Até quanto mais complexo for, né? Quanto mais isso ocupar de contexto. Então, lição, leia o diff dos testes e deixe o CI rodando fora do alcance do agente, tá? Por isso que eu criei a ONP Spec Driven, que é a nossa skill lá de specs, né? Porque a gente tem um gate próprio que fica fora da implementação. A produtividade imaginária. Num estudo controlado, devs experientes com IA ficaram 19% mais lentos no próprio codebase, sentindo que estavam 20% mais rápido. Lição, em código conhecido e maduro, o ganho é menor do que parece, tá? Tu vai ter que medir. Os 3 casos têm fonte, os links ficam na descrição aqui do vídeo. Depois, antes de apertar o play, segurança, tem um sandbox, tá? Um container no Docker ou uma VM descartável, tá? Uma virtual machine, então uma máquina virtual. Credencial de produção nunca entra no ambiente e nem nos envs, tá? Git como checkpoint, então vai ter que ter branch própria, cada um das tasks do loop, mais commit a cada volta verde, amanheceu quebrado, git, reset, hard e segue normal, tá? Teto de gasto, vai ter que ter um max budget USD e max turns também. O loop para sozinho quando estoura, sem surpresa na fatura. Isso vocês conseguem fazer também com o tempo. Então, por exemplo, vocês têm mais ou menos tantos 1000 tokens que vocês conseguem utilizar num Sonnet 5 ou num Opus 5 dentro da tua sessão de limite de 5 horas na tua assinatura. Tu calcula isso, coloca lá como limite, um limite talvez um pouco mais conservador de 70% disso, bota lá. Então 70% do que tu acha que é o máximo, tu coloca como limite. Chegou naquele limite, ele vai parar o loop e vai continuar de onde parou depois de um tempo, né, até resetar, tá bom? Então é dessa forma que a gente consegue fazer também, eu já fiz e já funcionou. Gates de teste, tipo e lint. Código ruim é rejeitado automaticamente. Linguagem dinâmica, ligue um type checker, tá? Hooks determinísticos, então instrução no prompt é conselho. Hook executa sempre. Pré-commit, scanner de segurança, formatter, tu ter esses
hooks, essas chamadas, essas ferramentas que ficam trabalhando ali de forma a executar mesmo ali alguns testes, tá? Olhar o que está acontecendo, revisar o que está acontecendo, tá bom? Escopo pequeno, uma volta por noite, PR pequeno de manhã, incremento que cabe numa revisão de 15 minutos. Qualquer item dessa lista teria evitado o banco apagado, nenhum é opcional, tá bom? Quando usar spec nisso? Então olha só, spec versus loops. Use spec mais revisão tarefa a tarefa, sem loop, quando o código em produção ou legado, então tu está usando código em produção, uma mudança errada afeta o usuário de verdade, você aprova cada passo, então faz mais sentido aqui utilizar só a spec. O pronto é questão de gosto, UI, UX, texto, não tem teste automático que diga que se ficou bom ou não, então tu vai ter que validar isso sempre no final, faz mais sentido fazer spec por spec. Decisão de arquitetura, escolhas que travam o projeto por anos, não se delegam um ciclo cego, aí tu pode usar um RFC, por exemplo, e depois um ADR para guardar isso, tá? A gente falou sobre isso lá na imersão. Inclusive a gravação tá lá, quem quiser entrar, a imersão de IA, né? Tá lá a gravação, vocês conseguem assistir. Depois, dinheiro e dados no meio, então pagamento, ALF, migração de dados, julgamento humano em cada linha, tá? E aí como fica no dia a dia? Você escreve a spec, o agente executa uma tarefa, você revisa e aprova, vem a próxima. É o Spec Driven Developer, é o Spec Driven que você já viu aqui no canal, tá? Você vê cada mudança, erro para revisão, ritmo é o teu ritmo e não o ritmo do loop. Quando soltar o loop, tá? Então, loop autônomo com as proteções do quadro 8, quando é um projeto novo do zero, então nada para quebrar, o pior caso é jogar a branch fora, migração ou porte mecânico, então framework antigo, por exemplo, tu vai jogar para um novo, demanda bastante trabalho ali em loop, então tu pode rodar, obviamente com os gates, com os testes, tá? E tudo mais. A e B, repetível e conferível por teste, zerar a fila de erros, então testes quebrados, erros de tipo, lint, tu vai rodar, corrigir, repetir, rodar, corrigir, repetir, tudo isso é fácil de ser auditável, né? Backlog claro com teste, lista de tarefas onde cada item tem critério de aceite automático, né? E a pergunta que decide, um teste automático sabe dizer se ficou pronto? Se sim, é um candidato a loop. Se não, é spec mais revisão com você no comando, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Spec de dia, loop de noite. Então, o que eu tô fazendo? A gente escreve as specs de dia com calma, da spec sai o fixplan.md com critério de aceite, o loop roda de noite na sandbox com teto de gasto, 4 da manhã o PR pequeno, você revisa e ajusta, merge, spec e plano avançam, repete no próximo dia. Cada um no seu papel, a spec diz o que construir, o teste diz se ficou pronto, o loop só executa e você decide e revisa, tá? Sem spec e sem teste, o loop continua rodando, só que produzindo a coisa errada, mais rápido, velocidade sem direção é prejuízo. Então, ritmo saudável, uma melhoria pequena por noite, melhor acordar com um diff de 200 linhas revisável do que 5.000 impossíveis, spec igual a direção, teste igual a aprovação, loop igual a execução, tá bom? Então, olha só, monte seu primeiro loop hoje, um exemplo, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mão na massa, a gente tem um projeto, prompt.md, a instrução do loop, specs, uma spec por arquivo, fix ou por pasta, como é na ONP Spec Driven, fix plan, tarefas priorizadas e agents.md, como buildar e testar. Como o loop termina, imprime done e um script encerra, limite de voltas, fixplan.md sem itens abertos. Aí o loop pode terminar. Numa sandbox, nunca na sua máquina, tu pode rodar um comando bash, como esse aqui, tá? Comece pequeno, projeto de brinquedo, uma noite só, $5 de teto, sandbox, aprenda como seu loop se comporta antes de escalar. Antes de rodar, permissões amplas, mas noites sem supervisão, revise o quadro 08 antes do primeiro play, que é aquele que a gente fala sobre os gates e segurança. Depois da primeira noite, conta nos comentários o que o seu loop aprontou, tá bom? Agora, eu quero mostrar na prática para vocês quando e como eu estou usando o loop. A gente tem algumas formas de usar loop, tá? Que é basicamente tu usar um arquivo bash, ele ficar chamando o cloud ali e o próprio cloud instanciar essas coisas em headless, rodar paralelismo e tudo mais, tudo isso tu consegue configurar por dentro de um arquivo bash. Eu, particularmente, não é a opção que eu mais uso. A opção que eu mais utilizo aqui é direto na ONP Spec Driven, porque eu já tinha pensado nisso quando eu lancei a nossa skill, tá? Inclusive ela tá com uma atualização bem legal aí. Ela não vai substituir nenhum arquivo de feature teu, ela só vai atualizar mesmo a skill. Ó, o que eu tô fazendo, o que a própria ONP Spec Driven faz, tá? Automaticamente, quando eu peço para ela implementar alguma coisa, deixa eu achar aqui uma opção para mostrar para vocês. Ó, então basicamente aqui, como o histórico aqui tá bem grande, né? Ele não tá mostrando o começo. Mas o que aconteceu aqui foi uma noite, né? Na noite passada, em que eu
eu mandei aqui algumas tasks para ela implementar. Então, como é que eu faço geralmente, tá? Quando eu peço para o NP Spec Driven fazer alguma coisa, escrever alguma spec, eu passo todos os dados para ela. E ela vai lá e começa a escrever isso, né? Hoje, inclusive, o que eu passei para ela foi uma alteração no nosso painel administrativo de WhatsApp, que a gente está desenvolvendo, quase terminando, que se conecta direto com o WhatsApp oficial, né? Com a API oficial do WhatsApp. E eu queria mandar arquivos. Eu queria poder mandar arquivos, queria poder mandar imagem, ainda não estava pronto. Então eu especifiquei, mandei, pedi para ela gerar as specs, ela gerou as specs, me perguntou tudo que estava faltando, não deixou nenhum tipo de critério ou pergunta em aberto, ela sempre me perguntou antes de decidir, nenhuma decisão dela, como a própria skill já ordena, e com base nisso a gente gerou todas as specs. Nisso, automaticamente, a ONP Spec Driven ela já desenvolve um plano de ação. Esse plano de ação já é o loop. Automaticamente, quando tu manda ela desenvolver aquele loop, ela vai paralelizar tudo que ela puder, inclusive ela executa tudo isso em headless, utilizando Git Work Tree. Ou seja, tu consegue desenvolver várias coisas tocando no mesmo arquivo e depois mergear tudo. E tudo continua funcionando normalmente, tá? E aí eu rodo isso em loop durante a noite. Esses planos de ação rodando em headless, rodando em sessões separadas da minha sessão principal, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai rodar em loop um deploy dessa LP principal, né, que é o nosso site, em staging na VPS da Hostinger, tá? Então a gente vai fazer isso, né, utilizando o loop mesmo do próprio Cloud, que é uma das opções, colocar /loop, os critérios de aceite e tudo mais, e a gente vai utilizar o MCP da Hostinger, que inclusive no último vídeo a gente tinha conseguido, né? Então a gente vem aqui, ó, em API, gera uma chave de API, aqui no Cloud a gente instala o MCP, e esse MCP ele pode ser instalado via essa documentação que a gente tem aqui, ó, que tá bem detalhada, tá? É só rodar esse comando do Cloud Code, se for Cloud Code ou qualquer outra MCP client, tá? Copiar aqui, colar e aí fazer a configuração depois só da chave de API, né? Que é bem simples de fazer. Pode até pedir para o próprio Cloud, tá? Obviamente não expondo a tua chave. Mas, basicamente é isso. Eu já tenho aqui nessa seção e basicamente o que eu vou fazer? Subir a legend desse repositório em staging numa VPS da Hostinger, servida por HTTP, em IP, mais porta e tal. E aí tem todos os critérios de aceite, ó. Acesso SSH, como é que vai funcionar, ó. Todos os detalhes estão aqui. E tem os critérios de parada, ó. Pare o loop e escreva o relatório final quando todas estas forem verdade. As 7 rotas do passo 7 retornam o status esperado. Assets de /next carregam, né? E tudo mais. E ele vai executar tudo sozinho. Para isso, eu posso ter algumas opções de modelos. Eu posso escolher o Fable, por exemplo, que é o que vai ter ali, né, o melhor trabalho ali, talvez um melhor resultado, quando a gente fala de um loop agêntico e tudo mais, mesmo que o Opus tenha dado um resultado até melhor nesse sentido. Mas como a maioria talvez não tenha o Fable, eu vou escolher o Opus, só para que isso se encaixe na realidade da maioria das pessoas. Vou colocar aqui no Ultra Code e vou rodar este prompt aqui, tá bom? Então, vou colar, vou colocar um /loop lá no final, /loop, vou colocar aqui no bypass e vou executar, beleza? Então, ele vai rodar em loop, isso aqui, e vai ficar executando até que fique pronto, tá bom? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta quando finalizar. Tá, então basicamente, ó, ele já terminou, staging no ar, todos os 8 passos ok, demorou aí uns 20 minutos, vou clicar aqui e tá no ar o nosso site. Ó, tem um probleminha de domínio aqui no PandaVideo, né, que não tá permitido para esse domínio, mas de resto está integrado, tudo funcional, fontes carregando, vídeo carregando, tudo bonitinho. Então ele já fez o deploy. O que aconteceu, né? Eu não especifiquei e ele fez deploy utilizando, se não me engano, rsync. E seria interessante que fosse com Git, obviamente, né? Aqui ele até criou um arquivo SH, ó, VPS Staging, que ele configura aqui, ó, toda vez que eu salvar ou for mandar alguma coisa, dar um comando de envio, ele utiliza esse arquivo SH para fazer os cheques e tal das rotas, né, e fazer o deploy lá na Hostinger, né, lá no VPS. Agora, o interessante é que a gente pudesse fazer isso via Git. Então, por exemplo, eu poderia pedir que essa configuração fosse via Git, ele iria alterar, teria que fazer login lá, né, e tudo mais, mas já funcionou. Então, ele já teve o acesso a todo o MCP da Hostinger, ele resetou, inclusive, porque tinha dado um problema, então eu pedi para ele resetar, tanto é que tá aqui, ó, se você resetar completamente a VPS e não funciona, ele resetou, conseguiu, e aí instanciou ali as configurações do Linux, com base nisso ele mandou os arquivos, configurou o Nginx ali, que é o
servidor do proxy reverso, tá? E disponibilizou aqui o projeto, né? Fez o build e disponibilizou o projeto. Então, já tá tudo no ar, já tá tudo funcional num loop mesmo. Então, vocês podem usar esses loops tanto direto aqui, que é o que a gente faz pela skill NP Spec Driven, ou utilizar aquele padrão que tinha antes, né? De tu criar aquele arquivo bash, né? E fazer o loop funcionar mecanicamente. O que funciona também. É praticamente isso que o Cloud vai fazer aqui por trás dos panos, né? Então, você pode usar tanto o /loop quanto essa outra ferramenta. Sempre para tarefas complexas. Por exemplo, fazer um script de migração de dados e testar isso, né? Sempre em sandbox, por exemplo, mas esse tipo de tarefa, né, que envolve dado, que envolve teste, smoke test e tudo mais, tu pode utilizar o loop para ele conseguir resolver isso, testar até ter todo o critério de aceite pronto, tá? Sempre criando snapshots antes, né? Sempre criando ali toda a parte de backup antes de tu rodar isso aqui, sempre rodando em local, não apontando variáveis de produção, esse tipo de coisa. Vocês podem usar para subir uma instância, para configurar uma VPS, vocês podem rodar um loop de segurança também para avaliar toda a VPS, fechar portas que estão abertas, resolver problemas de protocolo, resolver problemas de injeção de arquivos em uploads. Então vocês podem usar até para fazer esses testes de intrusão mesmo, né? Esses pen tests e tudo mais. Dá para usar para muita coisa, tá? Não acho que se aplica a tudo como eu falei antes, tá? Eu acho que isso daqui serve muito legal para te executar várias specs uma atrás da outra, com todos os critérios de aceite que cada spec tem, tá? Inclusive uma coisa que o NP Spec Driven faz, quando vai executar todas as tarefas em paralelo com headless e cada um com um modelo e esforço diferente, o que acontece é que ela tem um critério de aceite para o loop acabar, que é todas os gates estarem passando de todas as tarefas que estavam na fila e tudo isso provado. Então, se tudo estiver provado pelo gate mecânico da própria skill, de tudo que tu pediu, de tudo no playwright e tudo mais, ele finaliza. Então, por exemplo, ontem demorou 4 horas para finalizar, porque ele mandou rodar de novo. E aí o que acontece? O bom dos testes é que a IA não lê o teste em si, ela não executa o teste em si. Ela vai só mandar executar, a tua máquina vai executar todos os testes e ela vai ver o resultado. Então isso, na prática, não consome tanto token quando a gente vai organizar, né? Talvez consuma pra gente gerar os testes, mas hoje em dia quem que tá economizando tanto token, né? Obviamente, depende muito da tua condição financeira e tudo mais. Mas eu sempre achei interessante utilizar, inclusive a gente tá utilizando no ONP. Então utilizem nesses casos TTLs, migrações, coisas complexas, configuração de servidor, pentest, questões de segurança, se for construir um joguinho, se for fazer qualquer coisa nesse sentido, onde tu precisa desses loops rodando um após o outro e toda uma camada de contexto empilhada, né, e sendo reprogramada dentro dos próprios arquivos e não no contexto mesmo da IA, né, eu acho que é interessante utilizar sim o Loop Engineering. Nesses casos de esforço e força bruta, né, de algo que precisa ser constante, precisa ser testado, validado diversas vezes durante um tempo sem parar. Beleza? Então é nesses casos que a gente usa o Loop Engineering. Se tu quiser ver isso no detalhe, participa da nossa imersão de IA que vai acontecer no dia 1º de outubro. Se eu comprar agora, tu já vai ter